E aí, quando a gente convidou ele pra ser parceiro do nosso negócio, né? Ele falou que lembrava da história quando eu conheci ele lá nos Estados Unidos. É mesmo? E eu falo pra ele que eu acho que ele não lembra. Ele fala, não, eu lembro. Às vezes o cara lembra A galera fala que ele tem uma memória muito boa mesmo. É. E aí, quando eu encontrei ele de novo no Brasil, ele falou que lembrava e tal. E aí eu chamei ele pra divulgar o nosso curso, né? Porque ele tem um alcance muito grande. A gente contratou ele e tal pra divulgar, pra explicar, pra eu ensinar ele como é que funciona o mercado, né? E ele, porra, super atencioso. Ele gosta pra cacete de fazer aposta e tal. Eu gosto de sempre dar dica, sempre fala com a galera. Os amigos dele falam pra ele criar um grupo, né? Pra cacete, porque ele entende muito do assunto. Porra. Então, tipo assim, às vezes ele tá, por exemplo, em casa, aí fala assim, ó, negócio assim, vocês gostam de apostar aí, manda no grupo. Vocês gostam de apostar aí, ó, o Vila Real agora contra o Bayern de Munique, tá bem, tá? Jogar lá é difícil. Não sei se o Bayern ganha, não. O jogo foi 1x0 Vila Real. Quem foi na dele ganhou, Os amigos dele falando isso. Então, tipo assim, porque às vezes ele dá uma dica assim louca, tipo, pode apostar aí que não vai sair gol. Esse jogo não sai gol, não. Nem fudendo. O máximo aí é 1, 2 gols aí no jogo.